CB Saúde no ar ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Carmen Souza, estou aqui com a minha colega Cibele Negromonte e a gente recebe a doutora Alícia Mota. Ela que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia e professora da Universidade de Brasília. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast. Muito bem-vinda, Alícia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de a gente discutir aqui hoje. A gente que agradece e o nosso bate-papo começa aí com uma decisão tomada recentemente aí pelo presidente da República. Foi sancionada a lei que equipara aí a fibromialgia à deficiência, né? Uma deficiência. De forma prática, né? O que isso muda agora na vida dos pacientes, Lícia? Então, foi sancionada essa lei, a 15.176/25, acabou de ser sancionada pelo presidente, que equipara os pacientes que têm fibromialgia e outras também condições dolorosas, né? Também a gente tem até a fadiga crônica e a síndrome complexa de dor regional, e o que a gente chama de diagnósticos correlatos, ou seja, outras condições parecidas, como pessoas com deficiência. Isso tem uma série de implicações positivas, por exemplo, no sentido de nós termos a possibilidade de um plano de saúde pública, uma política pública de atenção especial a esses pacientes, com equipes multiprofissionais, multidisciplinares, e também algumas questões com relação, por exemplo, ao ambiente de trabalho, adequação ao ambiente de trabalho. Você fala aí de políticas públicas e eu acho que deve se começar, inclusive, com o diagnóstico, né? Porque, pelo que a gente estava conversando aqui, o diagnóstico ele não é tão simples assim, porque não existe um exame que vai dizer, é um diagnóstico clínico, né? É o médico que vai ver os sintomas e vai chegar a essa conclusão. Como é que você vê isso hoje, a questão desse diagnóstico? Fibromialgia e outras síndromes dolorosas também, o diagnóstico é realmente clínico, isso é um desafio, porque são condições muito complexas em que a pessoa tem dor crônica, ou seja, que dura mais de 3 meses, que pode acontecer em qualquer parte do corpo e pode acontecer no corpo todo, dor que tem uma intensidade variável, pode ser muito, muito intensa, muito limitante e que vem acompanhada muitas vezes de outros sintomas como fadiga, um cansaço muito intenso, um sono que é muito entrecortado, a pessoa não descansa, não repousa e às vezes, inclusive, alteração do humor. Sintomas como depressão, ansiedade, pânico podem acontecer. Então, a fibromialgia e outras síndromes dolorosas, elas são, na verdade, um complexo de sintomas e não há um exame complementar, uma radiografia, um exame de sangue que mostre a dor da gente. Então, a dor é um sintoma que a pessoa sente e pode ser invisível para o outro. Eu posso olhar para você, você não tem nada inchado ou vermelho ou quebrado, mas você está com dor. Então, é um sintoma que às vezes é invisível aos olhos do demais. Olícia, te ouvindo, fico imaginando que também vai ser muito complexo aí, que eu imagino que esses pacientes vão passar por uma avaliação, né, pelo INSS, para ter essa equiparação, que é muito complexo também você fazer, pensando em toda a estrutura do sistema, fazer essa diferenciação de qual paciente tem uma condição incapacitante e aí ele precisa de benefícios e outros não, porque eu imagino que tem pacientes que conseguem ter uma vida produtiva aí com a fibromialgia, né? Isso é extremamente importante. Então, a fibromialgia, nós temos pacientes, assim como em outras doenças, que têm níveis diferentes de acometimento, de repercussão no seu dia a dia. Então, não é só o diagnóstico de uma doença dessa que vai levar à equiparação com a deficiência. Então, o que a lei propõe é que existam comissões de avaliação multiprofissionais e interdisciplinares, por exemplo, compostas por médicos e psicólogos, que vão avaliar individualmente, caso a caso. Então, cada paciente que tiver esse relatório de que tem o diagnóstico de fibromialgia, feito pelo médico, no caso o reumatologista, vai ser avaliado por uma equipe que vai definir se existe uma limitação, uma deficiência e qual o grau, leve, moderado ou grave. Então, vai haver uma avaliação individual. Essa complexidade que leva as sociedades médicas a estarem aí criticando essa medida é uma das razões da crítica? Hoje nós tivemos um posicionamento da sociedade, que é a Sociedade de Fisiatria, Medicina Física e Reabilitação, que não é bem uma crítica, é mais um questionamento com relação
a lei no sentido de que outras deficiências físicas em que há uma comprovação objetiva, há, por exemplo, uma perda ou ausência de um membro de forma prolongada ou alguma deformidade, é difícil em termos legais equiparar esses dois tipos de condições. Então, há uma preocupação nesse sentido e é importante colocar, por exemplo, que os posicionamentos que foram feitos até agora reconhecem que a fibromialgia pode ser extremamente incapacitante, que o sofrimento é muito grande, que há a necessidade inequívoca de políticas para lidar especialmente com estes pacientes, mas que a gente deve rever com cuidado isso, qual o paciente que precisa desse nível de proteção. Você falou aí que existem vários níveis, né? Pode ser moderado até grave, incapacitante, sim, né? E se você não tiver um tratamento, ele pode ser progressivo? A doença pode progredir? Como é que funciona isso? Sim, isso é muito importante, porque a dor crônica, quanto mais tempo ela perdura, maior o nível de comprometimento que isso traz para o indivíduo. Então, quanto mais tempo a dor perdura, mais a gente tem alteração do sono, do humor, pode ter sintomas como depressão, como ansiedade. Então, quanto mais cedo a gente trata adequadamente a doença, maior a chance da pessoa ter uma vida plena, uma vida funcional, sem limitações. E como é esse tratamento? Medicamentoso, multifuncional, como é que funciona? Isso, o tratamento ele inclui tanto medidas medicamentosas, quanto também o que a gente chama de tratamento não medicamentoso. Então, há medicações para controle da dor, há uso de alguns antidepressivos, medicações que ajudam no sono, alguns anticonvulsivantes são muito úteis, mas é muito, muito importante destacar o papel da terapia não medicamentosa, da atividade física, da fisioterapia, da mudança do estilo de vida. Então, a psicoterapia é muito importante para o enfrentamento do sofrimento, que é a dor crônica. Então, a terapia não medicamentosa, ela é tão importante e em alguns cenários até mais importante do que a terapia medicamentosa. Lícia, você falou da saúde mental aí, no começo, em março, se eu não me engano, saiu uma grande revisão de estudos aí, né, de fibromialgia e fazia uma relação ali de adoecimento crônico, principalmente depressão e ansiedade, com a doença, com dor crônica. E a média ali era que 40% dos pacientes acabam tendo também, né, a dor crônica e esse adoecimento mental crônico. Mas há sempre uma discussão, assim, de que é a saúde mental, que é o gatilho para o desenvolvimento da fibromialgia. Fala um pouco para a gente sobre essa relação. Geralmente, né, as pessoas relacionam o desenvolvimento da doença ao sofrimento, à depressão. Isso já é realmente comprovado ou não? É a fibromialgia que leva ao adoecimento mental? Como é que é essa relação? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós não conhecemos completamente a origem da fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma doença complexa que ela envolve alguns aspectos que são genéticos. Então, provavelmente, quem vai ter dor crônica já nasce com a predisposição para isso. E existem outros fatores que são do ambiente. Fatores hormonais, é muito mais frequente em mulheres do que em homens. Fatores relacionados ao ambiente, ao estresse, há vários fatores envolvidos. E a alteração do humor, ela tanto pode ser um gatilho para o desenvolvimento de dor, então o estresse crônico pode ser um gatilho, como também pode ser a consequência, porque quem tem dor, quem não dorme, quem tem fadiga, logicamente não vai ficar feliz, né? Isso leva a uma alteração do humor. Então, quem veio antes ali, muitas vezes é difícil estabelecer, mas o mais importante é tratar. A partir do momento que você tem dor, ela deve ser tratada para evitar que isso cause, por exemplo, alteração do humor. E se você tem alteração do humor, ela também deve ser tratada para evitar que isso leve, por exemplo, à amplificação da dor. Você falou aí que tem uma questão genética muito forte. E a hereditariedade também ou não? Existe uma agregação na família, não necessariamente uma hereditariedade no sentido de que se eu tenho uma mãe com fibromialgia, eu vou ter também. Mas existe uma agregação familiar, ou seja, é maior a chance numa mesma família de haver casos de dor deste padrão. Então, não só de fibromialgia, mas fadiga crônica, enxaqueca, sintomas de dismenorreia, dor menstrual. Então, é mais comum haver uma agregação na família. O quanto isso, em parte, é genético, o quanto tem outros fatores ali ambientais envolvidos, ainda não é completamente esclarecido. Mas existe uma agregação familiar. E qual o sinal de alerta?
quando é que você acha que, sei lá, comecei a sentir dor, mas não sei o que tem eu alguma sentindo. coisa antes, né? Como é que é esse indicar? sinal de alerta? E ele começa, tem alguma idade para começar? Ele pode começar desde a infância? Como é que funciona isso? Dor pode acontecer em qualquer idade. A fibromialgia, especificamente, é mais comum em mulheres ali na idade reprodutiva. O diagnóstico, em geral, acontece entre os 20 e os 40 anos, mas pode acontecer tanto antes disso, pode haver casos de fibromialgia na infância, entre crianças, quanto depois. O diagnóstico pode acontecer mais tarde na vida adulta ou até na terceira idade. Então, a gente não tem, assim, uma idade que exclua o diagnóstico, embora seja mais comum em mulheres nessa faixa de idade. E o sinal de alerta é dor, porque a principal característica da fibromialgia é dor. Então, sempre a mensagem que eu deixo é que não é normal sentir dor, sobretudo sentir dor por um período prolongado e sem uma causa específica. Então, se eu tive um trauma, eu me machuquei, se eu fiz uma atividade física muito intensa, pode ser que eu sinta dor aí por um período de 1 dia, 2 dias, mas dor que persiste. Em especial ali mais de 3 meses, que a gente chama de dor crônica. E se não há uma causa aparente para aquela dor, aquilo precisa ser investigado, porque a dor, por si, pode ser uma doença. Você disse há pouco do diagnóstico, deixa eu só voltar no diagnóstico, Cibele, da dificuldade de diagnóstico e, ao mesmo tempo, tem esse fator aí genético também. Já existe ou se estuda você ter um exame ou um marcador sanguíneo, ou um exame genético que indique ali uma maior vulnerabilidade ou já a ocorrência da doença? Bem, se procura muito isso, né? Um marcador para doença dolorosa, assim, dolorosa crônica. A gente tem, inclusive, várias pesquisas apresentadas nos últimos anos nos congressos internacionais, algumas delas até sugerindo essa uma novidade que até pode ser que a gente tenha uma via inflamatória aqui envolvida na causa da dor crônica. Talvez tenha algum aspecto ali inflamatório, ou talvez até autoimune, vou colocar assim isso entre aspas, porque a gente não tem certeza de poder usar esse termo. Autoimune, né? Seria desenvolver ali pelo próprio corpo. Isso, o organismo, o sistema imune atacando o próprio organismo. Então, alguns trabalhos que foram feitos em ratinhos, mostrando a possibilidade de você transmitir a dor, digamos assim, de uma forma mais simples. Mas hoje ela não é considerada uma doença autoimune? Não, de forma alguma. A fibromialgia é uma doença, assim, dolorosa. É uma doença que é caracterizada por dor. Então, hoje a gente não tem, não está classificada entre as doenças autoimunes. Mas só para dizer que tem muita coisa sendo investigada em termos de possíveis marcadores. Mas hoje o diagnóstico é clínico. Não há um exame de imagem ou exame de sangue que faça o diagnóstico de fibromialgia. Você falou aí que pode acontecer muito na idade reprodutiva da mulher, Sim. né? Que tem uma questão hormonal muito forte. Cólicas menstruais muito fortes, eu sei que pode ter mil causas, pode ser, sei lá, endometriose e tal, mas pode ser também um sinal de alerta? Sim, a fibromialgia, ela cursa com vários sintomas, na verdade, mais de uma centena de sintomas são descritos, né, e alguns sintomas, inclusive isso, as cólicas menstruais intensas, a dismenorreia, que é essa dor ali, ela pode ser sintoma de fibromialgia. Então, dor, de uma forma geral, dor em outros locais, dor de cabeça, cefaleia, disfunção da temporomandibular, né, da articulação temporomandibular, da ATM. Nós temos vários sintomas dolorosos que podem ser da fibromialgia, porque a dor pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Você falou hoje que tem um tratamento medicamentoso e não medicamentoso também. Hoje, há disponibilidade no SUS para tratamento da fibromialgia e com essa lei, né? Pode ser que né? facilite mais. Como é que funciona hoje a questão pública disso? Nós temos acesso no SUS a poucas medicações para tratamento da fibromialgia, porque hoje a gente tem um espectro grande de medicamentos, incluindo analgésicos, medicações antidepressivas para o sono, anticonvulsivantes, e nós temos poucas delas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Isso é sempre uma limitação muito grande para nós não ter acesso a muitos medicamentos. E em termos de saúde complementar dessas outras terapias, aí o nosso acesso é mais precário ainda. Então, a gente tem muita dificuldade que esse paciente receba uma psicoterapia, um apoio ali complementar, que receba uma atividade física direcionada, uma hidroterapia, que muitas vezes é útil. Então, nós temos dificuldade de acesso no sistema de saúde. Nós realmente esperamos, como sociedades médicas, que a visibilidade que essa lei traz
permita que a gente tenha acesso a equipes multiprofissionais, multidisciplinares, para trazer esse tratamento, essa assistência de qualidade para esse paciente. Inclusive, eu acho que para romper preconceitos, né? Porque ainda tem uma leitura assim, muito grande, Muito. até pelo fato de ser uma doença que acomete mais mulheres, né? De que às vezes é frescura, de que às vezes é desculpa para não ir trabalhar, né? Tem essa leitura, infelizmente, né, Lícia? Infelizmente, tem muito estigma, né? E dizendo mais uma vez, a fibromialgia é uma doença invisível, uma dor invisível. Então, quem está, e às vezes até a família, né, não consegue entender, enxergar e com isso não consegue entender a intensidade do sofrimento, da limitação que aquilo causa. Então, isso é muito importante. Há muito estigma, há muito preconceito e nós esperamos que essa lei traga esse efeito benéfico de trazer o assunto à tona, discutir, trabalhar a questão do conhecimento sobre a doença, aceitação, o apoio familiar, extremamente importante, algumas adequações no ambiente de trabalho que podem ser necessárias, discutir, que é o que nós estamos fazendo. Nesse sentido, a lei pode ser bem benéfica, né? Principalmente no trabalho, porque eu acho que tem pessoas que, por exemplo, faltam ao trabalho porque estão sentindo dores muito fortes e que todo mundo vai achar que é preguiça, que não está tendo que trabalhar por preguiça ou que outro você motivo, falou, né? que é invisível, né? Isso, é uma dor invisível. Então, acho que dar o diagnóstico correto e trazer o tratamento adequado para que esta pessoa viva com qualidade é o que de melhor a gente pode. Antes da gente ir para o intervalo, só ressaltar que boa parte das pessoas, sob tratamento adequado, consegue manter uma vida produtiva, uma vida normal. Aí, entre aspas. Sob tratamento adequado, sim, é possível ter uma vida funcional, uma vida plena, é isso que a gente deseja para os nossos pacientes. Vamos fazer um intervalo? 1 minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a Alicia Mota, ela que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia e professora da Universidade de Brasília. Sai daí não que a gente está voltando. No coração de Brasília vive um lugar onde cada detalhe tem sabor de celebração. Ambientes que encantam, pratos que surpreendem e experiências que ficam na sua memória. No Universal, cada refeição é um convite ao prazer, seja num almoço especial, num jantar romântico ou no seu aniversário. Comemorar aqui é viver momentos únicos, com um menu criativo, atendimento impecável e aquele clima gostoso de festa. Restaurante Universal, há 28 anos colecionando momentos extraordinários. Muito bonito, vai ter muita coisa, vai ter parquinho para criança, 2 piscinas, 2 academias. O modelo do apartamento é muito bom, a metragem, o meu apartamento é um de 3 quartos. Em cada bloco, 2 rooftops. Isso já me fez apaixonar pelo empreendimento. Eu fico assim emocionada só de falar, porque é muito bonito. Olha, chamar família, amigos, vamos fazer aquele brinde ao pôr do sol no rooftop. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a Alicia Mota. Ela que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia e professora da Universidade de Brasília. Alicia, começamos o nosso primeiro bloco aí falando dessa lei federal, né, dos possíveis impactos no país, sobre a doença, mas o DF já tem uma realidade diferente, né? Já avalia a lei aqui no Distrito Federal? Eles têm uma lei que já permitia essa equiparação aqui na capital? Isso, então essa lei agora a que foi sancionada é uma lei federal, então ela passa a valer para todo o Brasil. Mas alguns estados específicos da federação, especificamente aqui o Distrito Federal, já havia uma equiparação com o PCD da fibromialgia, no caso do DF desde o ano passado. Então, a fibromialgia, como a gente falou muito, é a dor, né? Você sente dor. Mas existem outras doenças também que provocam dor. várias. Muitas, exatamente. Você que é reumatologista está aí para não... Uma delas é a artrite reumatoide, né? Que é uma doença também que traz muita dor. Como é que a gente pode diferenciar que é uma dor por artrite ou uma dor por fibromialgia? Existe essa diferenciação? Como é que funciona isso? Muito importante, porque, como a gente disse, a fibromialgia, a dor é invisível. Então, o paciente sente dor, mas você não tem alterações físicas ali que mostrem um inchaço, uma inflamação, alguma coisa quebrada.
Na artrite reumatoide, o que a gente tem é uma doença autoimune. É uma doença em que o sistema imune, que deveria proteger a gente de infecções, ele se volta contra a gente e passa a nos atacar. No caso da artrite, o sistema imune ele começa a atacar nossas articulações, as nossas juntas, o tecido que reveste as articulações. Isso inflama essas articulações e essa inflamação pode destruir as articulações. Então, no caso da artrite reumatoide, a dor ela vem acompanhada de inchaço, de aumento de volume e de um sintoma que é muito característico, que é uma rigidez, um travamento, um congelamento das articulações, sobretudo no período da manhã, após repouso. Então, é diferente o padrão da dor porque ela é acompanhada de aumento de volume. E o diagnóstico é clínico ou, no caso da artrite reumatoide, existe algum exame específico que consegue detectar? O diagnóstico ele é um conjunto de fatores. Ele é clínico, porque depende do tipo de dor do paciente, do exame físico, que aqui é essencial. Por isso, o reumatologista, que é o médico treinado nesse exame, é muito importante para o diagnóstico. Mas, no caso da artrite, a gente também tem exames complementares. Então, temos exames de sangue, que mostram a inflamação. Aqui a gente consegue demonstrar a inflamação. A gente tem anticorpos, os anticorpos que causam a doença estão presentes em muitos pacientes, a gente consegue demonstrar. E os exames de imagem, como radiografia, ultrassom e ressonância, também mostram a inflamação e a possível destruição da articulação. Vendo a sua descrição da doença, dá uma impressão de que ela pode ser mais ou tão incapacitante quanto a fibromialgia, né? Certamente. E aí também os pacientes com artrite reumatoide podem ser beneficiados por essa lei? Por essa lei, não, infelizmente não. Essa lei, ela diz respeito especificamente a fibromialgia e as doenças correlatas. É uma luta, inclusive, que estes pacientes com artrite reumatoide, que, mais uma vez, que tenham deficiência, né, porque a gente tem, Sim. Hoje, felizmente, com os novos tratamentos, muitos pacientes com artrite reumatoide vão entrar em remissão, em controle completo da doença. Mas aqueles que evoluam, por exemplo, com destruição, com incapacidade, eles também tenham, né, a equiparação à deficiência. E aí é visível, né? É visível, demonstrável clinicamente e por exames de imagem. Porque a pessoa fica com a deformidade, né? Fica. Mas é possível, se você começar o tratamento cedo, não evoluir essa deformidade? Hoje quais são os recursos também de tratamento? Também é de multidisciplinar? Como é que é? Aqui a gente tem um cenário que é diferente da fibromialgia. O tratamento também é multidisciplinar. Aqui nós temos muitas medicações disponíveis, medicações para dor, para inflamação e medicamentos que tratam exatamente o sistema imune, impedem que o sistema imune ataque a nós mesmos. São medicamentos que mudam a doença. E nós temos medicações orais, medicações injetáveis biológicas e o tratamento correto, precoce, ele muda completamente a evolução da doença. E aqui uma coisa muito boa, nós temos todas essas medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde. O Brasil é o único país do mundo que hoje tem todas as medicações disponíveis no mundo para artrite reumatoide no nosso Sistema Único de Saúde. E com um trabalho reconhecido, inclusive, na Universidade de Brasília, né? O HUB tem aí um trabalho, né? Enfim, não sei em que pé está hoje, mas com boas taxas de remissão, um bom suporte a pacientes com artrite reumatoide, né? Sim, no HUB, no Hospital Universitário de Brasília, nós temos uma coorte chamada Coorte Brasília de Artrite Reumatoide. Nós acompanhamos pacientes que têm o diagnóstico precoce da doença e nós temos uma taxa de remissão justamente por acompanhar precocemente, tratamento adequado, tratamentos com o objetivo de atingir ali o controle e a gente vê o paciente todo mês, a cada 2 meses, quanto for necessário. A gente tem taxas de remissão de quase 50%, ou seja, metade dos pacientes completamente sem sintomas. Mas você tem que tomar o medicamento para o resto da vida. Sim, o controle é para sempre. Eu gosto de fazer uma comparação com hipertensão, com diabetes, com colesterol. Então, são doenças crônicas, doenças para as quais hoje ainda nós não temos cura, esperamos ter no futuro. Mas hoje ainda não temos, mas temos a chance de controle. Então, com o uso correto da medicação, o acompanhamento adequado, há a possibilidade da pessoa ficar completamente sem sintomas. E é isso que a gente objetiva. Inclusive os medicamentos biológicos, né, que você falou aí, que são injeções que não precisa, eu acho que duram um certo tempo, né, para você tomar. Nós temos medicações biológicas cujo intervalo de aplicação varia a cada semana, por exemplo, a artrite reumatoide, até a cada 6 meses.
Então, nós temos intervalos diferentes, são medicamentos diferentes para pessoas diferentes. Eu vou seguir no avanço, a gente está caminhando para o final, mas você desenvolveu uma ferramenta aí de inteligência artificial premiada que auxilia aí nesse acompanhamento dos pacientes com artrite reumatoide, né? Fala um pouco para a gente aí sobre esse seu trabalho. Na Universidade de Brasília, nós estudamos ferramentas de inteligência artificial aliadas à imagem, no caso aqui, a tomografia de tórax, para triar aqueles pacientes que têm doença pulmonar pela artrite, para saber quem vai evoluir com formas graves ou não, para a gente poder definir precocemente quem vai receber determinados tipos de tratamento. E foi um projeto que foi premiado com um prêmio, que é o Panlar Innovation Award, é o melhor projeto de investigação e inovação da América, premiado no início do ano, agora no Congresso Pan-Americano de Reumatologia. Foi uma grande honra e um grande prazer, uma grande felicidade. E essa complicação pulmonar é muito recorrente no paciente com artrite reumatoide? Uma porcentagem considerável dos pacientes, 20%, 30%, podem ter manifestações pulmonares. E destes, uma porcentagem menor, 5%, 6%, pode evoluir com complicações graves. Então, o nosso objetivo é saber quem é que vai evoluir com essas manifestações mais graves. E o método está sendo usado lá no HUB? O método está agora em fase de desenvolvimento, é uma tese de doutorado de uma aluna, Ana Carolina Freitas, uma radiologista, para ser usado não só no HUB, mas no mundo todo. Que bom. E no caso daí, é uma doença também que tem hereditariedade e o fator genético, como é que as pessoas têm, por exemplo, acesso a essa questão do pulmão, né, esses exames, como é que funciona isso? A artrite reumatoide também é uma doença multifatorial, múltiplos fatores, há um aspecto genético, há fatores do ambiente, também hormonais. Quase todas essas doenças acontecem mais em mulheres. Um fator muito importante que é o cigarro. No caso da artrite reumatoide, o cigarro desencadeia formas graves da doença. E o diagnóstico, ele deve ser feito por médico precocemente. Existe também uma agregação na família, então se você tem alguém na sua família com o diagnóstico de artrite reumatoide, é importante ficar atento aos sintomas de dor e inchaço nas articulações. E o quadro pulmonar, quando o paciente inicia o acompanhamento, a gente já inicia a avaliação para ver se ele tem sintomas respiratórios, tosse, falta de ar, e fazemos exames de imagem. Então, Lícia, você disse há pouco que também mais comum em mulheres, mas tem se falado que tem aumentado em jovens. Você percebe isso no seu consultório? Cada pessoas mais jovens acometidas pela artrite reumatoide? Tanto nós temos pacientes jovens, pode acontecer até antes dos 16 anos, quanto também pacientes mais velhos. Esse é até um alerta que eu deixo. A gente já tem visto cada vez mais pacientes mais velhos também com diagnóstico. Em que idade, que faixa etária? Mais frequente o diagnóstico entre 30 e 45 anos, mas a gente tem visto acima disso, aos 50, aos 60 anos. População vivendo mais, a gente também... Isso que eu ia dizer, em ambos os casos são doenças aí que têm um efeito aí significativo no processo de longevidade, né, de envelhecimento. Exatamente, né? Por isso ao cuidado da qualidade de vida e de outras doenças que afetam a funcionalidade dessas pessoas é essencial para a gente garantir um envelhecimento com qualidade. Terminamos, infelizmente. Foi ótimo o nosso bate-papo. Lícia, obrigada pela sua participação no CB Saúde. Sibelo, obrigada pela parceria aí mais uma vez. E a você que nos acompanha semanalmente nesse bate-papo por saúde, por bem-estar e sem dor. Até a próxima. Começou a Operação Argo 0 km na Estação Fiat.